Muito bem, muito bem. Olha só, gente, a gente vai dar início. A Fernanda já está presente também. Cadê você, Fê? Ativa aí a sua câmera e o seu microfone. Chegando. Dá para ver? Não, dá pra ver. Eu acho que está carregando a sua imagem. Ah, tá. Não estou conseguindo te ver, Fê, ainda. Eu acho que você só ativou o microfone e a agora? Câmera ainda não. Eu estou vendo aqui que está ativado. Agora sim, agora sim. Agora sim? Muito bem. Perfeito. Agora sim, Fê. Olha só, Fê, eu combinei com o pessoal, acho que você até escutou. O pessoal que tiver qualquer dúvida, alguma pergunta, tal, eles vão escrever no chat. E o meu coordenador, ele tá aqui em cima de você. Se você ver uma fotinho de um rapaz assim de kimono azul, Alexandre Slemer, ele é o coordenador de esportes da escola. Ele vai estar nos ajudando aí com as perguntas. Né, Slemer? Mostra o seu rosto, Slemer, para a Fernanda te conhecer. Olá, tudo e aí, bom? Oi, tudo bem? Tudo. Quero aproveitar para agradecer esse seu tempo que você está disponibilizando para a gente realizar essa nossa primeira live. Ai, não, muito legal. Eu que agradeço de participar aí desse live com vocês. Legal. Espero que o pessoal curta bastante, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, então. Gente, olha só, tem algumas pessoas que são de fora, a maioria do nosso colégio, né, do Instituto de Ensino Barão de Mauá. E, para quem não me conhece, eu sou a professora Daniela, eu dou aula no Barão há 10 anos, esse ano está completando 10 anos que eu já estou no colégio, né? E aí eu estou lá com a educação física e com os treinamentos de handebol. E aí hoje a gente está tendo essa oportunidade de estar com a Fernanda que jogou comigo um tempinho, a gente teve aí o privilégio de nos conhecer em Ribeirão. Então, Fê, queria que você se apresentasse, falasse aí um pouquinho de você. Minha camisa de Ribeirão que eu coloquei hoje. Nossa Senhora, você tem ainda essa camiseta, meu Deus! Eu guardo tudo! Bom, então, galera, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Rios, jogadora de handebol e fisioterapeuta. E queria agradecer de estar participando desse live com vocês, com a Dani, né, que me convidou para a gente trocar nossas ideias. Aí, pelo que eu estou vendo, é de tarde ainda, né, 2 horas da tarde. E aqui já são 7 horas da noite, aqui chegando o verão e aí o inverno. E, bom, por enquanto é isso. Muito bem. Ô, Fê, deixa eu te falar uma coisa. Aí, então, acho que tem 5 horas, né, de diferença daqui do Brasil. Para quem não sabe, a Fernanda hoje... Vocês agora não mudam mais, né? Não muda. Por isso, senão seriam 4. Ah, entendi. A Fernanda, ela está na França, gente. Hoje ela mora na França, ela atua trabalhando e jogando lá na França. E eu conheci a Fernanda quando eu era mais nova, bem mais novinha, quando eu ainda jogava, eu conheci ela em Ribeirão. Eu jogava por Ribeirão, sempre joguei por Ribeirão, e a Fernanda também. Teve aí um tempo, 1 ano ou 2, que ela jogou em Ribeirão, acho que foi no ano de 2005, 2006, né, Fê? Foi isso mesmo. É engraçado, né? Porque quando eu cheguei, a Dani sempre fazia parte dessa equipe e até queria fazer uma observação. Aqui a gente fala as jogadoras locais, né? Jogadoras do time que são da região. E no Brasil, a gente não dá tanta importância
para esse lado das jogadoras locais, porque é isso que faz viver um time, né? Ter as jogadoras já que são da região, porque elas têm a família na região, têm o trabalho na região. Então, é isso que aqui na Europa eles dão muita importância para a estabilidade dessas atletas da região, porque isso é importante para o clube, para poder fazer a estrutura do clube, né? Então, você sempre foi considerada como a jogadora da casa e para acolher a gente, né, que vem reforçar a equipe. E foi isso mesmo. Eu estava na universidade, na época eu jogava em Santo André, e logo depois fui para Ribeirão, porque era perto, bom, perto, né? É perto. E foi uma experiência muito boa, porque eu lembro que eu fui muito bem acolhida pelo técnico Martins. Tinha os jogadores realmente aí da casa, então você, a Luciana, que eu lembro muito da Flávia, a goleira, eu acho que todo mundo aí da região deve lembrar, né, porque são pessoas que cresceram aí na região. Então, eu tive a oportunidade de fazer meu estágio, né, porque sempre é importante estudar e tentar fazer o esporte. Então, Ribeirão, não tendo muita estrutura, mas a prefeitura ajudou muito a trazer essas atletas de fora para poder estruturar mais, né, o esporte, e isso é importante. Eu tive a oportunidade de fazer meu estágio no hospital, de trabalhar depois e de jogar pela equipe. Então, foi uma boa experiência aí em Ribeirão com vocês. Muito bom. Na verdade, eu tinha até esquecido. Às vezes as pessoas falam assim, mas por que você, Dani, só ficou em Ribeirão? Eu falo assim, olha, apesar de ser uma cidade pequena, né, eu consegui me formar, né, na licenciatura e no bacharel em Ribeirão, né, porque eu tive bolsa. E aí os alunos os jogadores que vinham de fora tinham a oportunidade também aí, ou de estagiar, como você estagiou e tudo mais, né? E logo depois que eu me formei, eu tive a oportunidade de ingressar aí na profissão como professora, e é muito difícil conciliar, né? Porque os treinos são praticamente todo dia, e jogos aos finais de semana e tudo mais. Então, quem escolhe essa profissão de ser atleta precisa se dedicar muito, né? E você sempre teve esse perfil aí de comprometimento, de responsabilidade, de se cobrar, né, Fê? Você sempre foi uma menina que sempre se cobrou muito. Isso sim, sempre tive muita vontade, né, muita perseverança, e era difícil, porque Ribeirão é muito longe da minha casa, né, nossa, sei lá, 5 horas, eu não sei, é muito engraçado ver agora essa diferença. Você falou, Ribeirão é muito pequeno, eu moro numa cidade de 12 mil habitantes, e aqui tem um esporte de alto nível, sabe? A estrutura é muito melhor, mesmo nas cidades pequenas, sempre tem esporte de alto nível. Então, por isso que a gente fala, o pessoal nasce, cresce, e é muito fácil, né? Porque já tem um esporte aqui de alto nível, então vai andando lá para o ginásio, tem jogo, é pertinho. Então, tem muita coisa que facilita, e eu entendo que muita gente aí de Ribeirão, como você, teve essa oportunidade de poder trabalhar e ficar também aí com a família, isso é importante, entendeu? Ter os amigos, é diferente, são oportunidades diferentes, mas bem legal. Ô, Fê, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você morava aqui no Brasil, a sua família, de que cidade que vocês eram aqui? A gente era de São Paulo. São Paulo? Qual região, mais ou menos, ali? Na Zona Sul, Jabaquara. No Jabaquara, então era longe mesmo, né? E deixa eu te perguntar,
qual foi o primeiro contato que você teve com o handball? Como que você conheceu o handball? Ainda criança, já adolescente? Como que foi esse contato com o handball? Porque hoje a gente vê que as escolas hoje, pelo menos no ABC, assim, São Bernardo, onde a gente está, que é a escola onde eu atuo hoje, que é o Barão, ela tem sim essa aula extracurricular, o treinamento, onde os alunos participam de campeonatos que hoje tem um nível muito bacana. Mas eu me lembro que quando eu tinha lá os meus 12 anos, as escolas não eram assim, né? É isso mesmo, A gente não tinha tanta oportunidade. Eu queria saber um pouquinho de você. Como que foi o seu primeiro contato? É isso mesmo que eu queria falar. Na nossa época foi muito mais difícil, né? Porque o handball estava em época de desenvolvimento nas escolas. Eu tive contato muito tarde com o handball, acho que foi com 16 ou 17 anos na escola, igual todo mundo. Então, eu gostava muito do handball. Só que o acesso para clubes, né, sempre foi muito difícil, porque não era desenvolvido. Então, ou era longe das casas, das casas da gente, então, ou a gente era muito jovem ainda para poder como pegando meio de transporte, trem e ônibus e metrô, e chegando tarde, e indo para o colégio, para a faculdade, ou não sei. Então, muito difícil a estrutura do transporte, entendeu? Então, o desenvolvimento não era o mesmo que é hoje. Então, para a gente foi muito difícil, porque hoje já é muito, o handball, por exemplo, as meninas ganharam o Mundial, está sendo muito mais jogado, as meninas hoje têm muito mais oportunidade, mesmo se não jogam na seleção ou outro, a gente está tendo muito mais oportunidade, porque o handball brasileiro é bom e é forte, e de sair fora do país. E antes, se você não jogasse na seleção, ou que você não jogasse num bom clube, ou que não tivesse um bom contato, muito difícil sair fora do país para poder ter essa oportunidade. Fernanda. Sim. Oi? Bom, o Igor está fazendo várias perguntas aqui. Ele Tá gostaria bom. de saber em qual time você joga hoje. Eu jogo. Bom, eu acabei de mudar, que é difícil agora, né? Acabei de mudar de time, porque é um time novo que eu não conheço ainda, porque teve essa história do coronavírus. Então a minha temporada acabou meio com aquele gosto para todo mundo, né? Acabou, porque aqui tá no meio da temporada, né? Então acabou e eu acabei com o meu clube e agora eu tô indo para um clube novo. Chama Angulema, né, uma região aqui perto, Nacional 1. Nacional 1 é como se fosse terceira divisão, mas é um nível profissional. Aqui, terceira é N1, D2 e D1, né, que é divisão 1, divisão 2 e a terceira é nível profissional, que é o nível alto. Legal. E a Helena quer saber como é ser um atleta. Nossa! Como é ser um atleta? Um atleta primeiro é sonhar, eu acho, entendeu? É realmente sonhar e ter muitas regras. Você sonha, mas ao mesmo tempo, para concretizar todo esse sonho, a gente tem que ter essa regra de vida, né? Bom, se alimentar bem, dormir bem, e também do treino, né? É difícil, não tem essa parte fácil, que é a paixão, entendeu? Que, nossa, a gente tem vontade de jogar, então vamos treinar, mas também tem essa parte difícil que é acordar, que tem que treinar, que tem que fazer. Tem coisas que fazem parte do treinamento que a gente não gosta. Então, ser um atleta engloba muita coisa. Exige muita disciplina, né, Fê? Muita disciplina, né? É um emprego, na verdade, né? É isso. Isso é uma mesmo. Doação, né? Com certeza. Ser atleta tem toda essa parte boa, que você faz o que você gosta, claro,
mas fisicamente, mentalmente, pede muito, muito esforço e é desgastante, mas o final paga, né? O final sempre paga para um sonho, né? Que está sendo realizado. Mas exige muito, isso que a Dani falou, que vocês estão falando, sim, muita disciplina, não é fácil, você tem que deixar os fins de semana, não pode viajar, você quer sair com os amigos, não dá, amanhã tem treino de manhã, se você está cansada, pode se machucar, então tem várias coisas que tem que ser, que a gente tem que pensar. Fazer uma última pergunta para depois você continuar a conversar com a Dani, que a Dani ela adora falar, né? Eu também. Se você deixar, só ela fala, tá bom? Nós temos aqui um aluno, ele joga hoje por São Bernardo, um atleta nosso, né? Treina lá com a gente no Barão também. E ele gostaria de saber, ele fez uma pergunta aqui pra gente, se você já chegou a participar da Champions aí na França, de handebol. Não, não cheguei a participar da Champions. A gente vai explicar um pouco mais tarde isso com a Dani, nas perguntas que eu acho que ela vai me fazer, porque meu caminho foi um pouco diferente, né? Eu fiz uma ligação entre meus estudos e o esporte, então eu tentei caminhar com os dois na mesma direção. Então não é fácil, tem um momento na vida que a gente tem que escolher. E o problema é que eu comecei, acho que um pouco tarde, e depois os contatos aí naquela época são muito difíceis, porque se você não joga as categorias de base, então por isso que é muito difícil para um atleta aí brasileiro, quando você não joga as categorias de base, que você não tem muito contato com técnico ou com handebol de elite, já é muito difícil, você tem que ir pelos seus próprios meios, entendeu? Então foi isso que eu fiz, eu acreditei, e falei, não, eu quero ir, eu quero chegar a tal lugar e eu vou tentar fazer com meus próprios meios, sem ajuda de ninguém. Um lado triste, mesmo assistindo os lives das meninas da seleção, da Babi, tudo isso, então ela falando a mesma coisa, que é uma estrutura, né? Então a gente tá melhorando no esporte. É triste de outro lado, porque tem muito atleta com potencial e que não é aproveitado, mas hoje já está mudando muito. Por exemplo, eu para sair do Brasil foi muito difícil, porque eu tentei quase sozinha, e hoje, por exemplo, eu já faria diferente. Eu já pegaria, sei lá, faria vídeos, eu pegaria no site, na internet, a federação, e mandaria vários vídeos para vários clubes, e talvez teria uma oportunidade, porque aqui tem tanto clube, tanta divisão, que o importante não é o quanto você sabe jogar, se você é melhor, porque aí a gente tem a ideia, você é uma ideia de uma jogadora, você é muito boa, muito forte, ou você não é boa, não é isso, aqui é diferente. Eles vão ver a qualidade que você tem e vão dizer, não, para esse clube aqui, para você vai aproveitar, você tem uma qualidade, então a gente quer. Então, é isso que a gente precisa mudar, mas não tem muito clube, né, no Brasil, então é mais difícil. Eu faria diferente. Legal, obrigado. Eu tenho outras perguntas, mas vamos deixar a Dani falar um pouco. Tem bastante gente perguntando, tem muita gente perguntando. Eu vou te falar que tem uma pergunta aqui que todo mundo... Aos poucos a gente chega lá, pode ser que algumas aqui, perguntas... Dani, tem uma pergunta aqui que já fizeram várias vezes, mas eu vou deixar para fazer essa pergunta só no final. Tá bom. Tá bom. Olha só, Fê, e aqui no Brasil você passou pelo Santo André, né, que é uma equipe forte até hoje, mas acabou com o handebol, acho que faz 1 ano, o Santo André não tem mais. Muito triste. É muito triste. Hoje o São Bernardo está se levantando, mas também por conta disso tudo, esse ano eles não vão participar também do Paulista, entre outros campeonatos fortes. E qual clube que você passou mais, Fê? Além do Ribeirão, além de Santo André?
Então, passei por vários clubes. O clube que eu comecei, né, é o clube sempre, aquele clube que eu era sócia, meus avós eram sócios da ABB, do Banco do Brasil, lá na estrada de Itapecerica. Então, eu comecei a jogar, assim, depois do colégio, eu comecei a jogar lá, porque eu era sócia, né? Então, tinha o handball, eu ia lá uma vez por semana, 2 vezes por semana. Então, a gente começou assim, era pouco, né, naquela época. Depois que eu fui para a universidade, que eu vi que tinha esse handball que era mais forte, né, de clube. Então, ali perto da universidade, eu estudava na Universidade em Morumbi e tinha o Corinthians, né, o Esporte Clube Corinthians, que na época eu era juvenil e júnior, então joguei com eles, juvenil e júnior, durante uns 2 anos, porque a universidade era ali pertinho e joguei pela federação lá. Depois teve Santo André, Ribeirão, e eu tive uma passagem pelo Guarulhos, né? Por Guarulhos. Muito forte também. Muito, foi uma experiência muito boa, porque quando eu joguei na universidade, a Marisa era técnica também do feminino. Ela ficou um tempo com o Mão, né? O Rodrigo, que é professor da Metodista, então ela sempre ajudava a gente, ela teve uma passagem com a gente. Então ela falou para mim, nossa, vem. Na época a Ana Paula estava no time, então foi muito legal, porque eu aprendi muita coisa. Mas ela ficou muito pouco, porque acho que a gente ficou uns 6 meses, e depois ela já teve a oportunidade de ir para fora. Olha que bacana. Foi muito legal. E depois eu fui com a universidade também, eu tive muita oportunidade. A gente joga Unicinos, que foi no Rio Grande do Sul, e eu tive a oportunidade de ter um dos meus primeiros contratos foi com o Santa, que é onde a Babi jogava, que eu lembro que eu era muito nova e não conseguia marcar gol nela, nem no treino. Foi muito e hoje legal. está até hoje na seleção, né? Fê, deixa eu te falar, você citou aí até o Mão, né? Muito bacana, porque o Mão, hoje, ele não está mais na Metodista, né? Ele está no São Bernardo. O São Bernardo fez uma parceria com a Unip, e ele está no São Bernardo. E a gente tem aqui alguns alunos que jogam, como o Slemer falou, que jogam no São Bernardo, né? E o Mão foi técnico deles já no ano passado, muito legal. Então, olha só, né? Há anos atrás, falando do Mão, e o Mão está aí hoje nas categorias menores também. Que legal. Muitas vezes a gente pensa assim, né? Ah, olha só, ela joga handball, então com certeza ela é formada em educação física, né? E eu sei que não é o seu caso, que você não é formada em educação física, a sua formação é outra. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação e já ingressasse aí falando também da oportunidade que você teve de ir para fora do país. Tá não foi para a França primeiro. Não foi. Então, eu queria fazer educação física. Acho que eu sonhei em fazer educação física, acho que toda a minha vida, desde quando estava na escola. Porque na minha escola, eu estudava no Colégio Marquês, e tinha um técnico em desporto. Então, a gente fazia muito esporte. E eu sempre com isso na cabeça. E minha mãe falava, mas você gosta de fazer esporte, mas eu acho que você não gosta de dar aula. Aí eu falei, mas não pode ser, eu gosto muito de esporte, mas acho que na minha cabeça sempre estava aquela coisa, acho que se eu for professora, eu vou fazer o esporte também, né? Mas sempre, por muito tempo, fiquei... E mesmo quando eu fui fazer... fui prestar concurso, eu sempre colocava educação física e depois colocava as outras coisas, sabe? E não sei, um dia, eu não sei, acho que a gente estava num campeonato com a escola, ou uma coisa, e uma técnica, né, que veio conversar comigo. E ela falou, olha, eu sou técnica da Universidade Anhembi Morumbi, de handball, e eu sou olheira, e eu venho olhar nas escolas, tal, para oferecer bolsa de estudos para os jogadores aqui, e eu estou precisando de jogadora de handball.
Então, eu quero te dar uma bolsa de estudos e eu quero que você venha jogar handball aqui na universidade. Bom, para isso você tem que fazer o concurso, claro, né? Então, eu falei, tá bom, beleza, vou fazer educação física, tá perfeito, tudo perfeito. E ela, olha, na minha universidade não tem educação física. E eu, mas, tá bom. Então tem o quê? Não sei, tem várias coisas no meio. Eu queria escolher alguma coisa que tivesse um relacional, né, com as pessoas e que tivesse alguma coisa a ver com esporte. Então ela começou a me falar, mas tem fisioterapia. Aí eu, nossa, mas fisioterapia, mas eu vou cuidar das pessoas. Mas eu tinha só essa ideia, muito pouca, quando a gente sai da escola, né? A gente não tem essa ideia tão ampla. E eu falei, não, mas eu vou fazer o quê com fisioterapia? Vou estudar o corpo. Eu não tinha essa ideia, né, do esporte, né, na fisioterapia. E pouquinho, acho que foi o destino, pouquinho a pouquinho veio essa ideia e eu falei, não, eu quero muito jogar lá e eu acho que eu posso tentar para ver se vamos fazer um ano, se eu não gostar. E aí minha mãe também falou, eu acho que é uma boa coisa. Não sei, né? E conselho de mãe, né? Conselho de mãe, minha mãe sentiu, ela falou, eu acho que a fisioterapia, eu acho que é o certo para você. Falei, tá bom, vou tentar. Fiz o primeiro ano, fiquei apaixonada pela fisiologia, pela anatomia. E aí decidi fazer fisioterapia com a bolsa de estudos, né? Claro que foi difícil também, porque eu tinha um clube, né? Sempre joguei em clube, então a gente tinha que manter boas notas para poder manter a bolsa de estudos, e não foi fácil, porque estudando numa escola ou numa universidade particular é caríssimo, e não é todo mundo que tem condição de pagar, então tinha que ter boas notas para poder manter essa bolsa de estudos, mas deu tudo certo. Que bom. E aí, quando que você teve essa oportunidade? Como que foi a oportunidade de ir para fora do país? Nossa, a oportunidade para ir para fora do país. Nossa, isso é muito complicado. Isso foi muito complicado, porque naquela época, como eu falei, muito difícil, muito difícil. E chega um momento na nossa vida que a gente sonha muito. Então, eu via todo mundo, naquela época eu ainda estava no Santo André, e eu tinha a Flávia Nascimento, a Audi, que já estavam indo para a Espanha, a Audi estava na França, e eram amigas mesmo, e elas contavam as coisas, e eu lembro que as meninas que jogavam na seleção, era a época de estar na Espanha. E eu sonhei, eu falei, não, eu quero ir para a Espanha, eu vou ir para a Espanha. Só que eu entrava na minha casa todo dia e falava, mãe, eu tô treinando para ir para a Espanha. Aí minha mãe, ai meu Deus, como você sonha. E aí toda vez ela chegava e falava para mim, mas você não foi ainda? E eu, mãe, mas calma, vai chegar, vai chegar. Eu sempre falava, mas eu falava sempre para ela, sempre. Eu falava, vou para a Espanha, vou treinar para ir para a Espanha. Só que muito difícil, porque nessa época eu falei, a gente tem que jogar em seleção, ou tem que ter contato, ou tem que estar no meio do handball de elite para ter uma boa oportunidade. Mas eu nunca desisti, e um dia eu tive uma oportunidade para ir jogar o Mundial em 2010 com a seleção universitária, na Hungria. Na época foi o Robson Andrade, o técnico, e tinha um árbitro, José Vicente, que eu considero como um grande pai, e não sei, e não tinha atletas de universidade, ele falou, nossa, você tá, eu era uma das melhores artilheiras do campeonato, ele falou, olha, vamos lá, a gente te convoca, vamos ver. Eu fui, e lá tem muito olheiro, e teve muita gente que gostou do meu estilo de jogo, e vieram falar comigo, e falaram, nossa, mas vamos conversar, alguns agentes e tudo isso, e aí comecei a conversar mais com as meninas que estavam na Espanha, a época era a Adriana Gava, goleira, a Samira Rocha, que até hoje é muito minha amiga, ela jogava na França, a gente se vê sempre, e aí elas falaram, olha, agora com essa experiência vai ser mais fácil, então elas falaram com os agentes também, e aí eu tive uma oportunidade concreta de ir para a Espanha. Um técnico me ligou e falou, a gente está precisando de alguém, tem uma armadora esquerda que está machucada, foi no meio da temporada,
porque a temporada aqui começa em setembro e termina em junho, mais ou menos. E quando eles me ligaram, eu estava terminando a minha pós-graduação e era no mês de janeiro para ir para a Espanha, bem no frio. E aí eles falaram, ó, daqui uma semana você tem que estar aqui. Aí eu entro, abro a porta da minha casa e falei, mãe, acho que daqui uma semana eu vou para a Espanha. Aí minha mãe, ai, nossa, você é muito engraçada. Eu falei, mãe, mas é sério mesmo, eu vou mesmo. E aí eu tive essa oportunidade de com o contrato certinho. Tem alguém com o microfone aberto, eu acho. Júlia, seu microfone está aberto, desativa. Então, e aí eu, com a ajuda também das meninas que já estavam lá, né? Porque, graças a Deus, uma ajuda a outra, sabe como é difícil ir. Me ajudaram a olhar o contrato, me ajudaram a ver se estava tudo certinho, se era certo, porque também não é assim, né? Não é qualquer pessoa que liga, você fala, tá bom, eu vou, né? Então, foi essa a primeira oportunidade. E eu só queria falar mais uma coisa que foi muito difícil esse ano para mim, porque quando eu entrei na minha pós-graduação, eu fazia a minha pós-graduação de fisioterapeuta lá na Unifesp, foi o ano que cortaram subvenção em Santo André. E eu lembro que o ARC, né, que era o secretário, e passei 3 anos, né, em Santo André, foi muito, muito bom para mim esportivamente, e onde eu tive um dos primeiros contratos também profissionais, falou para mim, olha, a gente está cortando verba, tudo, e a gente quer mudar a equipe, e a gente não conta com você, acho que o outro ano. Então, eu fiquei 1 ano sem nada. E eu falei, tá bom, não tem problema, eu vou treinar sozinha, não tem problema, porque eu não podia, com a minha especialização, eu não podia estar indo treinar, porque a minha especialização terminava de tarde, o fim da tarde, então eu não podia fazer como eu fazia como o Ribeirão, os outros clubes, pegar o transporte, é muito longe, então não dava. Então foi 1 ano em branco para mim, no esporte, foi muito difícil, mas eu treinava sozinha. Eu ia correr, eu ia na bebê. Então eu imagino você fazendo exatamente isso, Fê, porque para o atleta é muito ruim mesmo ficar 1 ano parado, né? A gente perde muito. E eu imagino mesmo, por isso que eu falo do seu comprometimento, da sua dedicação, porque você sempre foi muito persistente, né? Quando você queria alguma coisa, você sempre foi muito comprometido e persistente. É muito bacana isso mesmo. E aí você ficou quanto tempo? Aí você então foi para a Espanha, né? Primeiro. E você ficou quanto tempo na Espanha, Fê, para depois ir para a França? Eu fiquei, então, porque a temporada, então, eu cheguei lá em janeiro, cheguei no meio da temporada, então foi super difícil, porque eu nunca tinha vindo para a Europa. E ainda fui para o norte da Espanha, eu fui lá para Galícia. Eles falam um pouco de português com espanhol, é um galego que eles falam. E foi muito... o que eu me lembro mais era o frio, o clima. O clima, para mim, foi terrível. Porque eu chegava no treino de cobertor, eu ficava no banco de cobertor e eu jogava quase de cobertor. Com 3, 4 meses. A cola era tão dura e a minha mão... Que fazia tanta bolha na minha mão, que foi... Nossa, essa experiência foi uma experiência daquelas. Só que, não, foi uma bela experiência, eu me adaptei bem, porque eu falava um pouquinho de espanhol, eu vivia com outras meninas num apartamento, então uma ajuda a outra, né? E assim, no nível handball, eu fiz uma boa temporada com esse clube, que estava na 2ª divisão espanhola e hoje está na 1ª divisão. É quase a mesma equipe, quase o mesmo time que eu jogava. E eu percebi que tinha muita coisa que era possível ainda. Eu comecei a ver que eu tinha potencial, que tudo é possível, que quando eu jogava contra as equipes, eu me destacava, sei lá, que eu podia jogar nessa divisão. Mas aí você ficou o quê? 1 ano lá? Uma temporada? Não, eu fiquei 6 meses, só que essa época,
2011, 2012, começou a chegar a crise na Espanha. Então foi muito difícil, porque assim, os 3 primeiros meses foi fácil. E eu acho que com todas as jogadoras, mesmo essas que jogam na seleção, na época também passaram pela mesma coisa, mas eu acho que ninguém fala muito. Mas os 3 primeiros meses, e depois eles atrasavam salário, foi difícil para o clube. Então, eu vivia disso. Então, eu fui para lá para ter uma nova experiência. Então, assim, no nível profissional de handball, as coisas se passavam muito bem, mas eu também precisava viver, né? Porque eu não ia ligar para minha mãe e pedir dinheiro para ela. Precisa querer muito, né? Porque estar fora do país, já você está saindo da sua zona de conforto, né? Uma língua que talvez você não dominasse tanto. E aí você pega no meio de uma crise, né? Onde atrasa salário, igual você falou, né? Eu não posso ligar para minha mãe e falar, mãe, me manda dinheiro aí, né? Então é difícil mesmo, né? Então, aí eu acabei ficando 6 meses, mas aí eu me destaquei bem e teve outras equipes que depois me ofereceram uma outra proposta, mas isso só depois, porque depois a temporada lá acaba em junho, então na Espanha é mais lento as coisas, sabe? Não é igual na França, tem menos estrutura hoje, né, na Espanha. Então, quando acabou a temporada em junho, aí eu tive que voltar para casa, mesmo sabendo que algumas equipes tinham interesse, mas não tinha certeza. Então, eu fiquei com aquele gosto meio amargo, né, de, será que acabou já? Mas, nossa, eu fui bem, mas, nossa, queria tentar mais coisa, né? Então, mas como a gente persiste, né? Aí acabou vindo em julho uma proposta e eu acabei indo lá para o lado de Barcelona, entre Barcelona e Valência, que foi onde eu fiz uma temporada inteira e foi uma boa temporada também num clube de segunda divisão e que me destaquei muito, muito, muito e que me adaptei muito bem. Eu já falava bem melhor, então eu falei, olha, agora que eu sou fisioterapeuta, eu era como um multiuso, né? Porque eles me pegaram e falaram, então você não quer treinar as equipes de base? Então eu era treinadora, eu era fisioterapeuta, eu jogava. Então aí você começa a ver outras coisas, ter outras experiências e foi muito legal esse clube. Eu tenho muitas saudades desse clube, eu fiz muitas amizades, porque quando você é treinadora, então você vai ter amizade com os pais, vai ter outro tipo de relação que seja, não seja só o handball. Eu consegui fazer particular de fisioterapia, de fisioterapeuta para uma sala de musculação. Então, foi diferente, para mim foi muito diferente lá. Muito bom. Ô, Fê, e aí, quando que você foi para a França? Na França, você acha, faz já o quê? 4 anos que você está na França? Faz mais? Faz 8 Porque eu vejo que anos, você... Porque você fala super bem francês, né? Super fluente. Quando eu vejo você no Instagram, gente, depois vocês podem entrar lá, a gente vai colocar aí a página da Fê no Instagram. Vocês vê ela conversando com o pessoal lá, porque a maioria das postagens dela é com o pessoal lá da França. Você não fala que ela é brasileira, porque ela fica gritando. A Fê, ela é uma pessoa super feliz. E aí ela grita, ela é festeira também, viu? E aí ela grita, querendo escutar ela falar em francês, Dani. Não, logo mais. Ela vai começar a falar tudo em francês, vocês não vão entender nada. E aí, eu olho assim e falo, mas será que é a Fernanda mesmo? Porque é super, pra mim, pelo menos, nossa, é uma coisa assim, como se você fosse uma francesa e não soubesse falar português. É muito bacana. Então, eu falei, eu acho que já faz um bom tempo que ela tá lá. Olha que engraçado, eu não sei, isso eu nunca perguntei para as minhas amigas, porque a Samira é muito minha amiga, a Samira Rocha, e eu nunca perguntei para ela, mas hoje eu escrevi muito, eu falei, faz muito tempo que eu não falo português, eu falo todo dia com a minha mãe, mas assim, faz muito tempo e tem muita palavra que, nossa, não vem assim naturalmente, sabe? E nossa, acho que eu vou escrever, então, desde ontem eu tô escrevendo, porque eu falei, nossa, a gente vai parar, e eu vou falar, esqueci essa palavra, não pode ser, não é normal. Mas é assim mesmo. A oportunidade para a França foi com
foi com o meu agente que eu tive depois no segundo time, quando você começa a se estabilizar bem, você começa a conhecer as pessoas no meio do handball, então eu fiquei com esse, mais de agente, ele é um amigo, né? E ele falou, olha, as oportunidades são muito melhores, o handball hoje de elite é na França, né? França, Noruega, Dinamarca, mas o handball francês é realmente... E aí eu falei, é verdade, eu acho que seria muito legal eu ter uma oportunidade para minha carreira de handball e jogar na França. Se eu tivesse essa oportunidade, acho que eu gostaria. Só que aqui na França, tudo é complicado. Tudo, tudo. Tudo. Eu nunca vi, desde o esporte até papel, até profissão, tudo. Eu nunca vi isso na minha vida. Então, né, quando ele me falou, ele falou, ó, você vai fazer, você lá, acho que você vai ter que fazer teste. Eu falei, tá bom, não tem problema, é o final da temporada lá na Espanha, então eu vim para cá e era a época de Páscoa. Então a gente tinha uns clubes da segunda divisão daqui, muito fortes, tinha outros clubes de terceira e quarta divisão que tem uma estrutura incrível. Quando eu cheguei aqui na minha cidade, era a quarta divisão, mas que é o equivalente à primeira divisão aí no Brasil. Tipo, nível forte, metodista, né? nível metodista em Santo André, aqui é quarta divisão. Não Nossa. é muito forte. E então, quando ele falou para mim, vai fazer os testes, só que eu cheguei aqui, eles falaram, mas agora é Páscoa, então só tem um clube disponível para você fazer teste. Falei, mas não tem problema, depois eu volto para a Espanha e depois, na semana seguinte, eu venho fazer outros testes. Quando eu cheguei na minha cidade aqui, eu fui tão bem acolhida e foi um choque cultural tão grande, porque a Espanha, você pode falar, é diferente, sempre vai ter um choque cultural, só que parece muito com a nossa cultura brasileira. Eles são alegres, são felizes, as coisas ficam abertas até tarde, então, parece mesmo com a cultura brasileira, um pouco, vai mudar, claro, né, na gastronomia, essas coisas, mas você se adapta melhor. E quando eu cheguei na França, é um choque cultural, mas imenso, imenso. E aí eu fui muito bem acolhida, não entendia nada, eu sempre falei muito bem inglês desde pequena, então graças a Deus me ajudou muito. Meu pai foi um atleta profissional de tênis, então ele falava inglês, então desde pequena eu sempre falava inglês. Então eu cheguei aqui, só que francês não fala inglês. E eu estava desesperada, então, graças a Deus, meu técnico falava inglês. Mas aquele inglês arrastado, mas eles falam aquele inglês de Londres, né? Eles falam aquele inglês da Inglaterra. E ajudou um pouco. Ajudou bem. E aí eu fiz o teste e ele falou, eu fiz o teste em uma semana, então eu passei por testes físicos, teste de jogos, vários testes psicológicos, uma outra estrutura, eu nunca vi isso. Quando eu cheguei aqui na pista, o treinador físico, o treinador mental, o staff medical, eles fazem muita coisa impressionante e nossa, sonhei mais, né? Falei, nossa, eu não, é aqui, olha essa estrutura, eu quero ficar aqui. Quando eu entrava naquele ginásio, eu falei, mas é aqui que vocês treinam? Mas aqui é só o ginásio, sabe, de quando tá fechado, o outro ginásio mesmo que a gente joga é outro. Nossa, então a estrutura, eu fiquei apaixonada pela estrutura daqui e falei, não, eu tenho que ir para a França. Só que quando a gente senta para pensar mesmo, né? Depois que a gente está bem estabilizado lá na Espanha, eu estava tão bem, porque a gente acaba fazendo amizade, eu estava bem. Só que cria um vínculo, né? Essa instabilidade financeira, eu não podia arriscar muito lá na Espanha, se eu quisesse ainda ir para frente, e também o nível handball, né? O nível handball, se a gente tem que mudar, você tem que tentar sempre ir mais alto, se você quer ser uma boa jogadora, se você quer chegar mais alto, né? Então, aí eu tive essa oportunidade, e aí eu
não sei, eu senti com o meu coração que mesmo se essa equipe não era um alto nível, eu senti que era aqui que eu tinha que ficar. Eu tive oportunidades de outras equipes só com vídeo, com realmente de alto, uma divisão mais forte. Pode ser que eu chegaria melhor, mas eu decidi, não sei, meu coração falou, não, é essa cidade aí que você tem que ficar. Então eu São falei, escolhas, né? eu falei, não, tá bom, eu quero ficar aqui. E isso foi no mês de junho, maio, então voltei para casa, e na França aqui as coisas são tudo certinho, entendeu? Então, quando eu cheguei, eu já tinha meu contrato, eles pagaram um professor para mim particular de francês aí no Brasil, então eu fiz 2 meses de francês, não aprendi nada. Eu sou muito boa para língua, eu falo 5, 6 idiomas, só que francês eu pensei que eu nunca ia falar na minha vida, porque 2 meses de francês, eu falei, não pode ser, eu só sei falar bonjour, ça va, bonjour. Eu não conseguia, eu entendia o que eles falavam, mas eu não conseguia falar outra coisa. Muito difícil, porque o francês, quando você escreve, é diferente do que você fala. Ai, meu Deus. Nossa, Deus é pai. Eu sou mal no inglês, imagina no francês, eu prefiro nem pensar. Ô, Fê, o Slammer deve ter algumas perguntas aí, para a gente poder abordar aí um assunto polêmico que está no nosso convívio. Slammer, eu queria que você fizesse aí para tirar as dúvidas, eu acho que tem bastante pessoas e o Slammer deve ter selecionado algumas perguntas aí. Diga aí, Slammer. Ô, Fê, Oi! deixa eu fazer uma pergunta, eu acho que até uma pergunta para os alunos, né, em particular para nós, profissionais da área de esportes que trabalham dentro das escolas, né? Como é que funciona o investimento das escolas aí na França em relação aos esportes? Isso é um Dentro das fator... escolas, os esportes dentro da escola, a gente gostaria muito de saber disso. Como é que funciona, hein? Então, aqui é diferente, porque é como se eles fizessem um extracurricular. Porque a escola aqui não é igual a gente, né? É meio período, né? O colégio, né? Eu tô falando colégio. Eles estudam a tarde inteira. Eles têm um pouco de esporte na escola, mas eles têm esse período extracurricular. Por exemplo, aqui eles estudam, sei lá, das 9 da manhã, mais ou menos isso, das 9 da manhã até as 4, 5 da tarde. Então, tem muita matéria, muita coisa, é período integral. Para fazer o esporte, eles têm que ter, né, obrigatório, mas não é aquela coisa igual no Brasil, realmente, que para a gente que é importante. Só que tem esse extracurricular. Então, o que acontece? Por exemplo, de quarta-feira, geralmente, eles terminam cedo, entendeu? Então, por exemplo, eles terminam meio-dia. E eles têm que fazer esporte, entendeu? Então, tem o atletismo, só que aqui a única diferença é que vai ter um pouco mais de estrutura. Por exemplo, eu moro numa cidade de 12 mil habitantes, mas, por exemplo, o colégio, aqui é obrigatório. Por exemplo, o colégio tem que ser próximo de uma pista de atletismo, próximo de um parque, próximo de um ginásio, para que eles possam aceder. Então, é isso que vai fazer a diferença. Mas eu acho que a gente pratica muito mais esporte do que eles aqui. Só que eles têm mais estrutura aqui para poder dar essa diferença, o final. Então, aqui é um pouco assim, eles terminam a escola, dão que essa, por exemplo, quarta-feira, sexta-feira, que é livre, aí eles escolhem, eles podem escolher os esportes, alguns, e eles têm que praticar 2 horas ou 3 horas, ou de atletismo, ou de handebol, ou de luta, ou futebol. Obrigatoriamente, eles têm que participar de alguma atividade esportiva. Tem que. Legal. Há quanto tempo você está aí já? 8 fora anos. Do Brasil? 8 anos fora do Brasil? Fora do Brasil, não. Na França, 8 anos, mais 2 anos na Espanha. Nossa, 10 anos. Tá, então eu vou te contar como é que funciona hoje aqui. Tá bom. Era uma curiosidade minha, porque eu não conheço, né? Mas para você ter uma ideia como é que funciona hoje aqui, na nossa cidade até mesmo, né? Hoje, os nossos alunos também frequentam meio período, né? E o período contrário, hoje, 90% das escolas, eu falo 90% porque eu estou falando das escolas particulares,
tá? Que as escolas municipais e estaduais não, mas hoje as escolas particulares oferecem para os alunos praticamente da mesma forma que você está me contando. Hoje as escolas, já vai fazer já um bom tempo, que as escolas oferecem várias modalidades esportivas, né? Após o horário de estudo, após o horário pedagógico dos alunos, né? Até a nossa escola, o Barão de Mauá, hoje nós temos praticamente todas as modalidades coletivas, depois do horário, praticamente para todas as faixas etárias, todas as categorias, né? Temos atividades culturais também, dança, né? Circo, patinação artística. Hoje, na nossa escola, se eu não me engano, nós temos 14 modalidades esportivas diferentes que os alunos podem escolher e praticar, né? Então, praticamente, tem muita coisa, né? A gente acredita, lá no Barão de Mauá, a gente acredita que não há obrigatoriedade, mas a oportunidade do aluno vivenciar as modalidades, para que depois, um dia, ele possa se encontrar em alguma delas e dar continuidade a isso na vida, né? É mais importante do que a obrigatoriedade de se fazer algo imposto, né? Mas dar oportunidade para que todos possam vivenciar tudo e se encontrar naquilo que mais gosta, né? A gente tem várias experiências na escola, né? A Dani pode contar isso, vivencia isso até mais de perto do que eu mesmo, né? Muitos alunos começam numa atividade, acreditam que aquilo é tudo, aí, de repente, acham uma outra, descobrem uma outra modalidade, parte para cima de outra modalidade, e assim vai, né? Até que as crianças acabam se encontrando. E até aproveito que teve uma aluna, já faz um tempo que ela fez a pergunta, né? Hoje você joga o handebol, a sua vida toda foi o handebol. Mas se não tivesse sido o handebol, qual outra modalidade você acha que você, de repente, estaria fazendo? Não, então, ó, eu vou contar uma coisa para vocês como fisioterapeuta, né? Aqui na França, eu trabalho com outros profissionais da elite, conheço o preparador físico do Paris Saint-Germain de handball, os fisioterapeutas aqui da equipe de elite de basquete da região, que são muito, muito bons, e a gente descobriu, não descobriu, né? Eu acho que isso não é uma descoberta, mas acho que pouca gente sabe que um dos melhores atletas são aqueles que tentam vários esportes antes. Eles não tentaram só um esporte. Eles desenvolveram muita motricidade tentando outros esportes. Então, é muito importante não ficar só em um esporte. E os melhores atletas, mesmo a gente falando de vários atletas de elite, sei lá, Michael Jordan, tudo, sempre fizeram outros esportes. E não só aquele. Então, por exemplo, eu antes, até que eu comecei a ver o handball com 16, 17 anos, então é claro que eu fazia outro esporte. Eu jogava tênis, era desde pequena, desde os 4, 5 anos de idade, e jogava muito futebol, né? Porque futebol tá na veia do Brasil, é engraçado, né? Porque vem aqui, mulher, a gente joga aqui, eu jogo sempre com os meninos, eles falam, mas como pode ser? Mas é assim, a gente nasce no Brasil, sabe jogar futebol, então é que futebol sempre foi o futebol, né, pro Brasil. Eu espero que algum dia mude isso pro handball um pouco, que bom, tá melhorando, né, mas, bom, a gente vê que a crise e muita coisa também faz piorar aí, mas eu espero que um dia tudo isso possa melhorar. Mas não, tênis, eu acho que se eu fosse escolher um esporte hoje, eu ficaria entre o tênis e o futebol, não sei. Eu adoro futebol, mas é que eu não gosto de treinar futebol. Eu gosto só de jogar futebol, porque é um talento próprio. Legal. Olha só, Fê, o Slammer estava falando da escola, né? E aí, essas aulas extracurricular, nós temos desde uma escolinha, que a gente chama de ampliado, que é para aqueles alunos que querem vivenciar, aprender, até as equipes de treinamento que competem mesmo pela escola. E nós temos alunos, sim, nós temos alunos que já saíram da escola e que começaram lá com a gente. Então, por exemplo, eu tenho
aluna hoje que já deve estar com 18, 19 anos, que está no Pinheiros, que hoje aqui no Brasil Pinheiros é muito forte, e que começou lá com a gente sem nem saber o que era o handebol. A gente tem aluno que hoje, se eu não me engano, me corrija, Slammer, que já jogou na Seleção Brasileira de Vôlei, que é o Gabriel Bertolini, sim, também começou com a gente. Temos um aluno que hoje ele já não está mais, né? Também ele seguiu outro caminho. Mas jogou durante muitos anos na Seleção Brasileira de Futebol de 5, né? Como goleiro, né? Porque... Então, assim, Dani, Oi? Aproveitando que todo mundo está participando aí da nossa live, né? A nossa próxima live, que é a semana que vem, na terça-feira, vai ser com o Vinícius Tranchese, né? Que é o dono desse menino que você está falando, que foi nosso aluno, né? Participou da Seleção Brasileira de Futebol de 5, já foi campeão mundial, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, foi campeão das Olimpíadas do Rio de Janeiro também. A nossa próxima live é semana que vem com ele. Aproveito até para convidar todo mundo já que está aqui, né? Aguardar aí o posicionamento da escola, o link, né? Semana que vem o nosso encontro vai ser com ele. Legal. Muito bom. Então, assim, eu falo que hoje é muito mais fácil, porque a escola dá todo esse suporte, né, de começar. Então, por exemplo, eu tenho os meus alunos que começam comigo, quando já tem um nível melhor, eu mesma indico, eu tenho o contato do Mão, tenho o contato de alguns outros técnicos, e eu falo, eu tô com um aluno aqui bacana, pode ir aí vai e vai encaminhando. Então, eu acredito que hoje a oportunidade, a gente tem um pouquinho mais de facilidade, né? Para poder estar, antes não tinha, né? Muito legal, porque aqui é assim, aqui eles já têm um grupo, como se fosse uma seleção da região, cada região, mesmo se é pequenininha, igual a cidade aqui tem 12 mil habitantes, mas tem da região aqui, como se fosse uma região de São Paulo, a região de Paris, ou a região de Bordeaux. Então, cada região tem a sua seleção, só que eles sabem, por exemplo, cada clube que tem na região, então eles também, mesmo se a atleta, por exemplo, lá vocês falaram, do colégio tal, que pratica o esporte, eles indicam, é isso mesmo, eles indicam, então eles já têm esses grupos formados, só essa diferença, já tem esses grupos um pouco formados dessas seleções, mas eles dão oportunidade para muitos alunos, então eles treinam, né, desde quando é pequeno, mesmo se você, não sei, não tem tanto potencial agora visto, mais físico, né, altura, ou não sei, ou jeito, ou eles falam, pode ser que vá dar certo depois, no futuro, então eles pegam, treina, e essas pessoas, essas crianças fazem parte de um comitê aqui da região, e vai treinando, entendeu? Para um dia poder fazer parte de uma seleção, ou de um clube potencialmente bom, né, de uma divisão boa, ter um bom contrato, ou uma coisa assim. Então, legal que aí também vocês podem ter essa oportunidade de indicar, mas eu acho que o brasileiro tem muita criatividade, muito mais, só o que falta mesmo é a parte administrativa, dinheiro para poder andar essas coisas, mas eu acho que aí é melhor. Deixa eu te perguntar, então, uma última coisa para a gente ir para um outro tema. Aí no time onde você está, ou a experiência que você teve, você vê que tem bastante pessoas estrangeiras de outro país atuando aí, que o handebol, com certeza, é um pouco mais reconhecido aí no país, na França, ou mesmo na Espanha, mais reconhecido do que no Brasil. E você vê bastante atletas de fora, de outros países? Muito, nossa senhora, é muito legal, essa experiência é única, né? Nossa, eu já morei com uma espanhola, uma búlgara, francês, deixa eu pensar, de Marrocos, de uma marroquina, da Argélia, Montenegro,
Então, a oportunidade existe. Você acredita que a oportunidade exista aí fora do país, do nosso país, para atletas que são estrangeiros? Muito, muito, porque tem muita equipe, muita. É impressionante como a liga aqui é forte, então, hoje em dia é mais fácil. Hoje em dia é mais fácil. Eu acho que a gente encontra, tem mais oportunidade. Muito bom. Nós estamos aqui agora que ela entrou, a nossa diretora da escola, uma das donas da escola é a Valderez. Valderez, boa tarde. Se tiver alguma pergunta para a Fernanda, Valderez, pode ficar à vontade para perguntar também. Fê, e nós estamos vivendo aí uma crise mundial, né? Não posso nem dizer que é uma crise, né? Essa pandemia que aí pegou o mundo inteiro. Aqui no Brasil, nós estamos passando por um momento bem difícil. Eu não sei se aí na França já passou, se ainda está, não sei como está, mas aqui nós estamos em quarentena, trancados dentro de casa, usando a nossa criatividade com os alunos, com o emprego, home office, porque está num pico muito alto aqui no Brasil, né, que nos preocupa bastante. E eu queria saber, aí na França, como está essa pandemia? Se já passou, se ainda, né, como que está aí? Conta um pouco pra gente. Então, pegou a gente de surpresa, né, aqui na França. A gente acho que esperou muito porque começou na Itália, então a Itália é bem pertinho daqui. A gente acho que deveria ter reagido antes e reagiu um pouco tarde, então foi uma surpresa para todo mundo, porque, bom, falando de atleta primeiro, porque a gente, por exemplo, eu ia ter um jogo no sábado, e 2 dias antes aconteceu tudo isso, então foi aquela explosão mundial, e falar que a gente não ia mais continuar o campeonato. Então, para um atleta, isso é horrível. E também na parte medical foi uma coisa bem impactante, porque eu, principalmente como fisioterapeuta, conheço muitas enfermeiras, né, e fazem parte da minha equipe, então eu também trabalhava num hospital e sei como que é difícil. E aqui o impacto foi muito grande, porque aqui foi uma coisa que na Europa, por exemplo, eles colocaram. No começo a gente não sabia muito, né? Então, quando o presidente falou, ele falou: olha, tudo vai estar suspenso, desde restaurante, bar, esporte, e até quando a gente não sabe. Então a gente sempre fica com aquela parte positiva, né? Nossa, não, mas daqui a 2 semanas vai estar tudo bem. Então, o problema maior foi nas cidades grandes, eu acho, como Paris, como Bordeaux, na Europa, como na Itália também, que as pessoas respeitam, algumas não respeitam, algumas não entendem, algumas entendem, então é difícil, né, porque é uma crise sanitária, então aqui foi bem rígido e bem brutal no começo, porque, por exemplo, aqui na minha cidade, a gente, no começo, tinha multa, então se eu saísse de casa mais do que 1 quilômetro e a polícia me pega, eu tinha 150 euros que eu teria que pagar se não fosse justificado. A gente tinha que imprimir uma ficha de orientação e tinha que escrever o motivo por que eu estou saindo de casa, se era para fazer mercado de primeira necessidade. Então, eles até olhavam no mercado, por exemplo, tinha gente que ia e comprava Coca-Cola. Bom, tudo bem, que é a primeira necessidade de alguns, mas não de outras, mas não considerado como primeira necessidade. Então, a polícia parava e falava, não, isso para a gente não é primeira necessidade. Primeira necessidade para a gente é arroz e feijão. Bom, para o francês não é arroz e feijão, é queijo e vinho. Mas tudo bem. Então, aí...
foi bem rígido, a gente não podia fazer esporte mais do que 1 quilômetro, não podia sair sem máscara, e que mais? E no carro também, no carro, tudo que a gente fosse, tinha que ser justificado, né? E se não pudesse ser justificado, depois aumentou, viu? Porque depois eles viram que nas cidades grandes a coisa começou a complicar, então foi até para 300 euros. 300 euros a multa se saísse de casa e se alguém pega. E pega mesmo, viu? Tem polícia para tudo. Nossa! Aqui no Brasil, nós estamos hoje nesse pico, né? Nós estamos hoje, assim, também só está aberto hoje mercados, comércios estão todos fechados. E aí, já passou ou ainda vocês estão, assim, nessa quarentena rígida? Ou não? Já está mais flexível? Já está voltando ao normal? Como que está hoje aí na França? Então, hoje aqui, depois de toda essa crise, bom, no hospital também, queria só falar isso, no hospital também foi muito complicado, porque aqui tem muitas pessoas que estão precisando de operação, por exemplo, operação numa prótese de do joelho, desculpa. Eles precisam de uma operação do tornozelo, um atleta que estava machucado, ele estava com a operação programada para fazer alguma coisa, então eles tiveram que tirar todas essas pessoas rápido do hospital e encontrar uma solução para ter lugar para essas pessoas do coronavírus, fora as outras que, por exemplo, a gente, profissional da área da saúde, eu também fiquei muito afetada, porque a gente, como fisioterapeuta, também tinha essa parte de tratar essas pessoas que saem do corona em casa. Eu tinha que ir na casa deles para a parte respiratória, né? Porque afeta depois. Então, é muito difícil para a gente, porque mesmo lá no meu consultório hoje agora a gente está saindo dessa quarentena pouco a pouco, mas eu tive que mudar muitas coisas no consultório. Por exemplo, eles não podem encostar na porta, eles não podem, e são normas que são muito rígidas e que todo mundo segue, entendeu? Aqui é muito difícil infringir as regras, claro que sempre vai ter gente que vai fazer, não posso globalizar, mas aqui eu não podia abrir o meu consultório sem ter todas as precauções e as regras aplicadas como o governo ditou, né? Então, sei lá, ter uma pia para eles lavarem a mão, tem uma porta de entrada, outra porta de saída, e na casa deles tem uma blusa, tem que ter a máscara, tem que ter... Nossa, é uma coisa... Rígido, né? Eu trabalho geralmente... Aqui no Brasil também estão tentando ser bem rígidos, né? Mas também tem algumas pessoas que seguem, outras não. Tereza, quer fazer alguma pergunta, alguma curiosidade? Eu queria só dar um alô, obrigada por você estar fazendo essa live com a nossa querida Daniela. É um prazer imenso. E assim, falar do outro lado do mundo, né, sobre o esporte, que ele não pode nem pensar em ficar quietinho, mesmo dentro de casa, não é verdade? É verdade. Estou vendo que a Yasmin aqui está perguntando se você está treinando mesmo em casa, né? Que eu acho que é legal você falar um pouquinho, não sei se você já falou, como é que vocês estão fazendo. Não falei. Só dá um alô mesmo, tá bom, Fernanda? Tá bom, muito obrigada, é um prazer. Daniela, tudo bem? Continua com a Daniela. Então, aqui, assim, foi muito legal, porque mesmo na TV, aqui, eles deram muitos conselhos para fazer esporte, tá? Mas isso é para as pessoas em geral, né? Que mesmo aquele que não fazia esporte, foi legal, porque eles começaram a praticar em casa, a fazer algumas coisas com... A gente, às vezes, pensa que ir para musculação, a gente precisa de aparelho, precisa de coisa, e não, a gente com uma garrafa, com 2, 3 garrafas de água, já fazia o peso. Então, a gente também vê que tem outro lado de ficar com a família, de fazer outras coisas, de poder fazer um esporte em casa, é possível. Então, isso foi muito legal. Agora, para os esportistas profissionais, já foi muito difícil, porque, assim, no começo, tudo bem, bom, vamos lá, está no meio da temporada aqui na Europa, então você vai tratar
as lesões, para quem precisa, uma tendinite, uma coisa, então vai deixar em repouso um pouco, mas quando começa a chegar 2 meses, né, porque já faz 2 meses que a gente está assim, aí já complica a história. E 1 quilômetro sair de casa não dá, não é a mesma coisa. Então, o que a gente fez? A gente fez... os técnicos, os preparadores físicos deram um programa para a gente, e eu achei isso muito legal, porque, por exemplo, aqui na minha cidade eu saí no jornal sempre para dar o meu conselho para os atletas daqui da região, né? Eu achei isso muito legal, porque aqui o handball é muito praticado, né? Então, nossa, mesmo se é um jogo que não é tão importante, sempre vai ter muita gente para vir ver. Então, eu como atleta em uma cidade pequena, todo mundo me conhece muito aqui, então foi muito legal o que eles fizeram. Eles fizeram um artigo com vários atletas perguntando, dando conselhos, qual o seu livro preferido, o que você aconselha, uma série, o que você faz de esporte quando você está nesse período, o que você faz, o que você come, você mudou sua alimentação, então é muito legal, porque tem essa troca de ideias, e eu vou mandar para vocês em francês, mas a gente pode tentar traduzir, eu achei muito legal. E depois a gente teve esse programa que veio dos clubes, né? Esse programa físico. A gente adaptava em casa, fazia squat com a cadeira, fazia flexão, fazia polichinelo. Adaptava, né? Uma adaptação, né? Com as crianças, com os cachorros. Então, tudo. Eu não sei, Fê, se foi no seu Instagram, mas eu acho que foi. Tiveram bastantes vídeos que você colocou de você treinando em casa, né? Aí depois você até passa o seu Instagram para o pessoal poder acessar. Lá no Instagram dela, durante a quarentena, até colocou alguns vídeos dela treinando em casa, fazendo aí algumas séries de movimentos e tudo mais. Porque vocês, aí, como são bem valorizados, acaba sendo uma referência, né? Para as pessoas e tudo mais, né? Muito bom. Muita gente. O pessoal, nós já estamos a 1h20 na nossa live, nós já vamos finalizar. É muito bom, né? A gente começa a bater papo e não vê a hora passar. Queria, Fê, que você, se tivesse alguma coisa a acrescentasse, mas eu aqui diante já do Slemer, da Valderez, gostaria muito de agradecer a sua participação com a gente, né, a gente está tomando esse seu tempo aí, mas que é muito precioso você passar um pouco da sua experiência para os nossos alunos, e eu queria que você falasse um pouquinho do agradecimento em francês e um pouquinho em português. Você primeiro agradece aí em francês e depois você fala o que você falou, que eu sei que a gente não vai entender nada. A Daniela é abusada, né, Fernanda? Eu só queria... Dani, você não falou... francês, Fernanda. Tá bom, não, mas eu queria só falar uma coisa antes. Que a gente não fala... acho que a gente pulou lá as perguntas, porque não deu tempo, né? A gente está muito tempo, mas pode ser que outros dias. Mas a gente não falou nem das dificuldades e nem dos pontos positivos e negativos. Eu vou falar rapidinho, que eu até anotei... as dificuldades que eu penso para a gente, né? Porque a gente só vê o lado um pouco positivo das pessoas que veem fotos, vídeos, e não é sempre assim de estar no país estrangeiro. Tem as dificuldades também. Então, eu vou falar rapidinho as dificuldades que eu anotei, então, que é a barreira da língua, a visão dos outros mesmo, que é diferente com relação da gente, as regras, a saudade, a família, os amigos, os costumes, o clima. A gente sai da nossa zona do conforto e a adaptação. Então, isso são os pontos que eu queria falar com vocês, de dificuldade. E os positivos, que são, para mim, os desafios que parecem que a gente transforma e deixa ser diferente. A motivação muda, a nossa cabeça ela fica mais aberta e mais receptiva, a gente tem uma nova inspiração e vontade de conhecer novos horizontes.
E que mais que eu coloquei? Um aprendizado e a qualidade de vida, né? Por exemplo, a gente chega numa etapa da nossa vida que eu pensei que eu sempre vejo várias brasileiras, mesmo jogando um alto nível na seleção, que sempre voltam, né? Elas sempre voltam para a raiz, mas eu, como algumas poucas, se adaptaram muito bem, e a gente transforma como que eu falo? Agora eu tô esquecendo as palavras já em português. A gente vai transformar tudo isso numa zona de conforto diferente. Por exemplo, eu quero trazer minha família, entendeu? Para cá, para continuar a minha vida aqui. Eu quero, por exemplo, no começo é muito difícil a comida, né? A gente fala, mas parece louco, mas eu sou louca por Yakult, eu não encontro Yakult aqui. Fazia 5 anos, eu nunca encontrei açaí, encontrei açaí. Não, tem umas coisas assim muito loucas, mas tipo, que eu encontrei depois, entendeu? De muito tempo, a gente vai adaptar tudo isso, eu vou aprender a fazer a farinha de rosca, eu vou aprender a fazer várias coisas que vão me adaptar na minha vida, para eu reconstruir tudo isso diferente, para conseguir estar no lugar que eu quero estar, entendeu? Porque senão não é possível, senão sempre volta, né? Então, só isso que eu queria. A gente sente falta, né? Porque a gente sai daqui com uma cultura, né? Na verdade. Claro. Eu vi aí que eu acompanho a Fê pelas redes sociais, a gente não tem tanto esse contato, né, Fê, de bater papo, mas pelas redes sociais mesmo. E eu vi que a Fê hoje, ela tem uma família formada lá, porque ela casou não faz tanto tempo, mas tem um maridão lá que tá do lado, então já é uma zona de conforto melhor. Acredito que seu marido, ele é brasileiro também, né, Fê? Não, ele é francês, mas ele é descendente de português. Nossa senhora, então, tá vendo? Não tinha como fugir, tinha que aprender o francês mesmo. Mas ele já aprendeu a falar português? Muito bem, ele fala muito bem, mesmo os meus amigos, eu ensino, eu acho que essa essência brasileira, não tem, eu tenho a dupla nacionalidade hoje, consegui muito rápido, com 2 anos que eu estava aqui, por fazer estudo superior e ser atleta de alto nível, assim, que eles falam aqui, as coisas são muito mais fáceis, entendeu? Para entrar na universidade, porque eu estudei aqui também, viu? Para ser fisioterapeuta, eu prestei um concurso que, assim, 2 vagas, e na França é super difícil, porque tem que falar francês, então por isso que eu falo bem, porque eu também tive aula particular, do dia que eu cheguei aqui, até o dia que eu terminei no meu primeiro clube, que eu fiquei 3 temporadas no meu clube, até a gente subir de divisão, eu tive que falar fluentemente francês, e se eu quisesse continuar minha profissão aqui, porque acho que se eu não tivesse minha profissão também, acho que eu talvez não estaria aqui, que hoje as portas são abertas, por exemplo, desse meu novo clube, pode ser minha última temporada, né, porque uma hora a idade vai chegando, mas é um nível altíssimo. Eles me ligaram e falaram, a gente está interessado em você, porque você é uma boa jogadora, só que você é fisioterapeuta, e a gente precisa dos dois. Então, a gente abre muitas portas. Então, eu tive que estudar 1 ano aqui na universidade, fazer um TCC francês, em 3 anos que eu estava na França. Então, é super difícil. Então, reconstruir tudo isso, né? Família, amigo, não foi algo no começo, né? Foi depois. Não, é difícil mesmo. Eu pensava que ele era brasileiro. Tá vendo? Uma novidade que eu não sabia. Na cabeça dele, ele já é brasileiro, né? Porque ele não tem. Por mais que eu tenha essa dupla nacionalidade, eu tenho esse lado francês quando tem que ser, mas essa essência brasileira não dá para perder, não dá, porque as pessoas te olham. No começo você sempre fala, você sempre é estrangeira, tal, não sei o que. Não, as pessoas te olham com admiração, né? E isso não dá para perder. Eu e a Fernanda, nós fizemos um cronograma, né? Por isso que ela até passou rapidinho algumas coisas que faltaram, porque a gente vai batendo papo e aí vai acrescentando coisas e acaba mesmo não dando para falar tudo. Mas é isso, Fê, muito obrigada mesmo. Uma outra oportunidade, a gente espera, se você vier algum dia no Brasil, será muito bem-vindo em conhecer o nosso colégio, em ir lá contar um pouco
da história pessoalmente também, quem sabe. E é isso. Eu queria que você falasse um pouquinho. Fernanda, antes de você finalizar, porque a gente não vai entender nada, né? Vou falar em português primeiro, depois falar em francês. Tá bom. Eu gostaria de agradecer também, em nome da escola, esse tempo que você disponibilizou para a gente, e agradecer também a professora Daniela, né? Porque pelo contato que vocês tiveram junto, pela amizade de vocês, a gente conseguiu construir essa live hoje, dar essa oportunidade para os nossos alunos poder conhecer um pouquinho da sua história, poder conhecer um pouquinho do esporte fora do nosso país, né? E saber como é que realmente funciona tudo isso longe de casa, né? Agradeço mais uma vez imensamente a sua participação e espero realmente que a gente consiga fazer umas novas lives e, como mesmo a Daniela falou, quando você estiver por aqui, a nossa escola vai estar de portas abertas para poder receber você e a gente se conhecer pessoalmente. Ai, muito obrigada, Alex. Eu vou chamar Alex, né? Porque Alexandre... Tá bom. A gente fala, Alex. Muito obrigada a vocês. Uma surpresa para vocês. Vou mandar uma camisa do meu novo clube para vocês sortearem. Algumas outros equipamentos para vocês sortearem para os alunos. Se eles tiverem perguntas, eu não sei como a gente pode fazer, eu posso escrever depois para eles. Então, com prazer, porque eu acho que deve ter um montão de pergunta. Então, não sei como que vocês podem ver isso, e eu escrevo depois para eles em particular, ou não sei, Dani, eu não entendo nada de informática. A Dani pode, de repente, passar as perguntas para você responde para a Dani e a gente passa para os alunos sem problema algum. Perfeito. Mas muito bacana. Muito obrigada. E tá bom, agora eu vou agradecer em francês, tá? Não, e só queria falar, Dani, depois eu vou mandar algumas coisas para você e daí você sorteia para eles. Sim, vamos. Tá bom? Bacana. Tá bom, depois eu te mando o endereço ou da escola mesmo, ou o meu. A gente vai fazer o sorteio, sim. Logo que a gente voltar da quarentena, a gente vai fazer, eles vão adorar. Legal, legal. E, bom, eu queria muito obrigada. É bom lembrar de tudo isso e faz lembrar de onde que a gente veio, né? Tudo isso também. Obrigada a todas as crianças. Eu tô com muita saudade de vocês, mesmo se eu não conheço ninguém. Dá saudade desse calor brasileiro de vocês e tudo, e faz lembrar tudo isso. Donc, obrigada por participar da live. E agora eu vou falar em francês. Bon, merci beaucoup pour tout, pour être ici présent. Je ne sais pas s'il y a des Français qui sont présents. On va essayer de traduire tout ça. Je voulais remercier Alex, Denis, toute l'école de l'Institut de Baron de Mawa. Et j'espère pour une prochaine fois. Bisous à tout le monde. Merci beaucoup. Eu entendi tudo. Olha só, eu tô me achando, eu entendi. Você falou Dani, Alex, um beijo. Tá vendo? Eu não tô tão ruim. Não. Ai, Fê, muito bom. Fê, a gente vai se falando, a gente precisa se falar mais mesmo, né? E a gente vai se falando nas oportunidades. Tchau, Júlia. A Ju. Olá, Ju, ela dando tchau para você. Muito obrigada, viu, Fê? De coração mesmo. Qualquer coisa, nós estamos aqui. Dani, nós vamos nos falando. Oi? Dani, pede para todo mundo abrir a câmera para a gente poder fazer um print da tela aqui, todo mundo assistindo. Legal. Isso, vamos. Gente, liga aí a câmera de vocês para a gente poder tirar uma foto, todo mundo junto com a Fê. Vira aqui, não? Abre aí todo mundo a Qualquer câmera. Coisa eu te mando também. O Slammer vai tirar lá, o celular dele é muito melhor. Gente, vou mostrar para vocês o brasileiro nada. Ele entende tudo, viu? Fala bem. Ele se acha brasileiro até. Olha lá, viu? Olá! Olá! Vamos ver se ele sabe falar português mesmo. Vamos fazer um teste com ele. Vai, fala, pergunta aí, Dani.
Eu não sei, uma pergunta para ele responder. Como é a Fernanda? Conta um pouco como é a Fernanda. Como é viver com uma brasileira? Português. Louca. Vida louca. Engraçado, felicidade. Muito bom, meu. Muito bom. Nossa, é um amor. Então tá bom, A parte do louca você acertou, é isso mesmo. Vamos lá tirar uma foto, então, gente. Liguem as câmeras aí. Todo mundo ligou aí? Vamos ver. Quem já pessoas. ligou, já vou tirando, tá? Isso, dá um sorriso. Espera aí que eu vou tirar mais uma. Também quero tirar aqui, ó. Nossa, peraí. Gente, não consigo, eu sou muito ruim. Peraí. Mas... Todo mundo Deu liga. certo? Eu não sei, eu vejo só 4 pessoas. A maioria... É porque nós temos um extensor. Esse extensor de baixar também. Como a gente tem esse extensor, então, por exemplo, na minha tela eu consigo ver até 50 pessoas. Nossa! Esqueci de te falar do extensor, Fê. Devia ter te falado. Tudo bem, que Mas- eu sabia que Júlia, mas tudo bem. Eu vou te mandar a foto que o Slammer vai me mandar a foto, Tirei eu te várias, mando, tá tirei bom? várias. Depois eu mando para vocês. Legal. Bom, foi muito legal. Tchau. Visual, Gente, adorei. Um beijo para Obrigado, todos Fê. Um vocês. abraço. Tchau, até. Tchau, foi muito legal te conhecer. foi muito legal. Tchau. Tchau. Quem é? Pedro? Era Yasmin. Fala, Pedro. Tchau, Pedro. Tchau. Beijo, Beatriz. Meu querido Pedro. A gente. Quem é? Pedro, Beatriz, tô vendo. Talderes, a Luísa. Tchau, Dani. Tchau, Alex. Tchau, É o Júlia. Pepe. É mais Pepe. Ô, Fernanda, qual que é o seu Instagram? Tchau. Tchau. Instagram. Tchau, Fê. Tá caindo tudo aqui. Ô, Fê, Oi? Fernanda, qual que é o seu Instagram? Nossa senhora, porque eu sou nova nesse Eu negócio. acho que tá como Fernanda Rios, @Fernanda Rios. Legal. Depois passa para os alunos que estavam pedindo. É verdade, eu vou passar. A Fê, gente. eu sei mais do que você do seu Instagram, Fernanda. Sabe. Tudo de bom. Obrigado, Fernanda. Até mais. Tchau, Dani. Parabéns. Obrigado. Tchau, Até até. mais, Dani. Tchau, Alex. Tchau, Fê. Tchau. Eu vou Tchau, interromper a Dani. gravação. Tchau, Aí, Fê, Fernanda. depois eu te mando a foto, a gravação, te mando Manda tudo certinho, tá? Tá bom. Bom.